Seja muito bem, quem está o Guilherme, e vamos ao começar, né, digamos assim, a nossa programação e, né, no fim do ano a gente tem o costume, né, fazer aí mesas de debates, né, de conversas, né, com várias organizações aí para discutir, né, inúmeros temas. E o tema escolhido para este ano, né, de 2023, é fazer, né, um lanço, né, do primeiro ano, né, do governo Lula 3 ou governo Lula Alckmin. Então, para, né, fazer essa análise aí, trazer esse debate aí para vocês, na primeira mesa aí da segunda-feira, convidei aqui o Mauro Iazzi, ele que é do PCB, o André Ferrari, ele que é da LSN do PSOL, o Oz, né, que é do Partido Operário e Revolucionário, e o William Felipe, ele que é do GOI, Grupo Operário Internacionalista, né, do jornal Palavra Operária. Então, sem muita enrolação, né, vamos começar a mesa, né, 15 minutos aí de fala inicial e 10 de considerações finais, começando, né, com o Mauro Iazzi, né, para fazer sua apresentação e já começar fazendo aí a exposição do tema, né, balanço aí de um ano do governo Lula 3. Mauro, peço para ligar o microfone, por favor. Desculpe. Então, estava parabenizando o Guilherme pela página, por esse espaço de debate, né, que eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes, cumprimentar os camaradas, né, é um prazer revê-los, ainda que nesse meio precário aqui. Eu vou pedir desculpa, né, vou poder participar só dessa abertura, porque eu tenho uma outra atividade, acabei me enrolando durante o dia aí com problemas pessoais, vou ter que falar e sair. Gostaria de ficar para ouvir as considerações dos companheiros, dos camaradas, né? Então, veja, eu vou começar pelo seguinte: para nós do PCB, o Lula tinha uma única tarefa nessa história, que era derrotar eleitoralmente o Bolsonaro, uma vez que nós avaliávamos que ninguém no campo da esquerda revolucionária tinha condições de eleitoralmente cumprir essa tarefa. Apesar disso, nós tínhamos absoluta certeza e convicção de que aquelas visões de que um terceiro mandato do Lula poderia ser diferente daquilo que presenciamos anteriormente eram ilusões. Uma vez que tudo indicava que o Lula chegaria à presidência muito mais comprometido e aprofundaria as contradições próprias da conciliação de classe e, ao nosso ver, da estratégia democrática e popular na situação de governo, que, na nossa compreensão, se esgotou, né? Se esgotou claramente com o golpe de 2016. Portanto, não guardávamos nenhuma expectativa de que essa volta ao governo do PT pudesse representar algum tipo de avanço para um campo popular, ainda que minimamente considerando aí o campo das reformas, né? A nossa convicção vem de duas considerações que nos ajudam a entender um pouco o cenário que, de fato, se expressou nesse primeiro ano, né, do terceiro mandato de Lula. O primeiro deles, né, a primeira convicção que nós temos é que as contradições próprias da nossa formação social são contradições de um tipo de capitalismo que aqui se desenvolveu, da particularidade do capitalismo brasileiro, da sua profunda dependência em relação ao centro do sistema capitalista e imperialista mundial. E que, portanto, isso marca não só a nossa economia, mas também as classes sociais, o bloco dominante no Brasil. O que deixa muito pouco espaço, ou quase nenhum, para uma compreensão que acabou prevalecendo, né, nessa
nesse centro-esquerda, como nós caracterizamos o PT, de um tipo de desenvolvimento capitalista com desenvolvimento do emprego, com inclusão social e etc. Quando você responde à pauta do grande capital monopolista, não tem como você responder à altura às necessidades da classe trabalhadora. E, portanto, a conciliação de classes fica muito além daquele compromisso mesmo que significou, por exemplo, a social-democracia europeia, no sentido de conceder certos direitos. A gente trabalha muito com a ideia que Florestan Fernandes desenvolveu na Revolução Burguesa no Brasil, de que aqui o máximo do desenvolvimento dessa democracia restrita, tutelada, pode chegar no limite àquilo que ele chama de uma democracia de cooptação, né? Onde a burguesia cede muito pouco, né? E os trabalhadores aceitam legitimar a ordem burguesa, mesmo recebendo muito pouco em troca dessa aceitação e dessa legitimação da ordem. O próprio Florestan descarta esse cenário, né? Porque acredita que naquele momento da abertura política, da crise, da ditadura, da autocracia burguesa e do ascenso das lutas sociais, os trabalhadores não aceitariam pouco e a burguesia não aceitaria ceder mesmo sendo pouco, né? O petismo resolveu essa equação, né? Ele criou as condições para uma democracia de cooptação. Só que a situação, a particularidade do momento que a gente está vivendo hoje, né, da volta do PT, é pior do que isso, né? É muito pior do que isso. Por quê? Porque, primeiro, que a gente sai de uma interrupção desse ciclo da conciliação de classes capitaneada pelo PT para um interregno de tipo fascista, né, do governo miliciano que passou, e que destruiu boa parte do patamar de civilidade desse país, tanto do ponto de vista da disputa política, como mesmo, né, do desmonte do Estado, do ataque severo às universidades, ao SUS, né, à infraestrutura do Brasil, etc. E, portanto, a base material que o PT administra, evidentemente, está num patamar muito aquém daquilo que foi o máximo do desenvolvimento da democracia de cooptação. O segundo são motivos políticos, não é? O fato de que o parlamento brasileiro, as instituições da República Burguesa no Brasil, o judiciário, né, a sistemática de governo, demonstraram um Estado burguês extremamente forte, né, e muito aquém daquilo da ilusão da conciliação de classes, que a correlação de forças na sociedade poderia incidir sobre o Estado burguês, arrancando conquistas para os trabalhadores, né? Uma prova disso é que nenhuma das medidas mais severas contra a classe trabalhadora, né, após o golpe de 2016 foram revertidas pelo governo Lula, né, seja no campo da reforma trabalhista, seja da reforma da Previdência, seja mesmo nas condicionantes negativas sobre o Estado e as políticas públicas, né, pela famosa lei seca, né, do orçamento público, cortando investimentos, cortando aumentos para o funcionalismo público, investimentos no SUS, investimentos na educação pública, etc. A terceira característica, que, ao nosso ver, solapa qualquer tipo de possibilidade de um governo mais progressista, né, é o fato de que o PT opta por uma governabilidade de compromisso, e, para isso, ele cede em tudo no programa do grande capital monopolista, né? Não me parece que ele enfrente isso, contrapondo a isso uma alternativa, seja de desenvolvimento econômico, seja de políticas sociais. Ele cede claramente, como vamos começar pelo arcabouço fiscal do Haddad, né? Que é uma reedição da famosa tese da austeridade financeira para criar os superávites fiscais e garantir a boa saúde do capital financeiro, assim como todos os compromissos do governo com o agronegócio, com o grande capital industrial, com o grande comércio externo, né? Ou, para ser mais preciso, com todas as facetas do grande capital monopolista, industrial, comercial, financeiro,
né, e etc. Uma vez garantido isso, é preciso criar patamares de arroxo, de perdas de direitos sobre os trabalhadores, né? E a gente vê com muita preocupação o fato de que essa correlação de força que se imaginava diferente está dado, foi deslocado para o campo da institucionalidade, né? Nós não fomos o suficientemente ativos enquanto esquerda revolucionária, né? Na confrontação ao risco do fascismo, né? E, de certa maneira, criou-se no Brasil a ideia de que atacar o governo Lula ou criticar o governo Lula abre espaço para essa retomada do fascismo. A nossa compreensão é que o que abre espaço ainda mais para o risco de fortalecimento da extrema-direita é exatamente a política de conciliação de classes e o desarmar da classe trabalhadora no seu espaço de independência, de autonomia. Não é? A gente pode dar o exemplo mais evidente, né, do isolamento das greves, né, porque greves existem, né, como houveram agora recentemente as greves no estado de São Paulo contra a privatização da Sabesp, mas elas ficam isoladas, não se torna um movimento de enfrentamento para uma pauta própria da classe trabalhadora na defesa de seus direitos, né? Assim como a dificuldade de articular o setor dos servidores públicos contra o verdadeiro arroxo que se anuncia para o próximo orçamento de 2024. Né? E quando alguns setores pontualmente indicam a possibilidade de uma paralisação, né, isso parece gerar um certo temor entre mesmo as forças mais à esquerda, né, preocupados com uma possível desestabilização do governo atual. Ao nosso ver, o único caminho, né, para poder fazer frente tanto ao fascismo, o risco do fascismo, quanto à conciliação de classes, é apostar na autonomia, na independência da classe trabalhadora, na defesa de seus interesses. Né? Não se trata de uma oposição por oposição ao governo Lula, né? A gente defende uma oposição programática, mas ela deve ser uma oposição programática incisiva. Né? Ela não pode ser uma oposição programática simplesmente para marcar posição. Ela tem que ser uma posição ativa, que coloque a classe trabalhadora em movimento e em luta na defesa de seus interesses. E quando esses se chocam com os limites impostos por esse tipo de governabilidade, é apostar na força da classe trabalhadora para poder ampliar o seu espaço de conquistas. Né? Finalmente, nós acreditamos que o governo Lula, veja, não cabe aqui nesse momento falar de pontos positivos e negativos, né? Até porque a comparação é injusta, né? Que nós viemos em um desgoverno, né? De um verdadeiro ataque ao Estado brasileiro por uma extrema-direita miliciana, né? Então, um governo que governe já é uma boa novidade. Né? Dá para se fazer oposição programática a esse governo, o que nem cabia na discussão, por exemplo, um governo de Bolsonaro. Né? Ali eram as manifestações, as lutas diretamente apostando na capacidade de enfrentamento direto contra o fascismo. Agora você tem a necessidade de uma construção de um campo de classista, que intransigentemente aponte os limites, né, que não podem ser ultrapassados na defesa dos direitos da classe trabalhadora. E, nesse sentido, a não revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, do desmonte do Estado, com a ameaça da reforma administrativa, é uma trincheira de luta que nós acreditamos ser essencial até para poder, vamos dizer assim, empurrar o governo Lula. Né? Nós não temos nenhuma ilusão de que o governo Lula está em disputa. Essa disputa já acabou há bastante tempo e a classe trabalhadora perdeu. O transformismo do PT faz com que ele seja, de fato, né, um governo que vai gerir, né, o processo de acumulação de capitais para que ele se dê da forma mais adequada possível, de acordo com os interesses do bloco do capital monopolista, e vai apostar
na velha proposta de concessões pontuais, graduais, que visam atingir aquela linha das manifestações mais agudas da miséria absoluta, né? Fazendo com que as políticas sociais percam seu caráter de direitos e, muito mais, se assemelhem a benefícios mediados pelo mercado, né? Mesmo nos seus programas mais avançados, como Bolsa Família, etc. O grande desafio da esquerda, camaradas, é a gente buscar os pontos mínimos dessa linha mínima de defesa de direitos e defendê-lo intransigentemente, se necessário, em confrontação com o governo. É isso que nós acreditamos e é nisso que a gente tem militado, né? O risco do fascismo, é óbvio, não está afastado, né? A conjuntura mundial está longe de ser algo que gera um pano de fundo né, que poderia pensar num cenário diferente, pelo contrário, né, é um cenário de confrontação, um cenário de guerras, né, um cenário onde a própria crise do capital e o ascenso da China geram problemas geopolíticos bastante complicados, né, e que o Brasil aí tem um papel nesse cenário internacional, né? Mas a gente acredita que não fortalecemos um possível papel positivo do Brasil no cenário internacional, cedendo naquilo que é essencial defender da pauta da classe trabalhadora. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente for capaz de garantir que esse momento de democracia no Brasil seja um momento de organização, de luta, né, e de enfrentamento para garantir essa pauta, ou não vai ser numa inflexão de tipo fascista que a gente vai conseguir fazer isso, né? Eu, mais uma vez, peço desculpas para o Guilherme, para os companheiros aqui que estão dividindo essa mesa. Gostaria muito de ficar para ouvi-los, mas vou ter que me despedir, né? Você faz uma análise de conjuntura dessa e depois deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Quer dizer, a gente espera mesmo que seja um ano de enfrentamento, de luta, de organização, para que a gente possa alterar radicalmente a correlação de forças, tanto quanto o fascismo, quanto no campo da conciliação de classes. Grande abraço para vocês e a gente se vê nesse próximo ano de luta. Então é isso aí, né? Agradecendo aqui a participação do Mauro Iazzi, que não vai poder ficar aí para ouvir o restante da atividade, mas vamos seguir aqui com o nosso barco, né? Então, né, o próximo a falar aqui da nossa, da nossa atividade aqui é o André Ferrari, ele que é da LSR, né, barra PSOL. Então, André, 15 minutos aí de fala. Ok. Obrigado, Guilherme. Boa noite, camaradas. Boa noite ao Mauro, que está saindo agora, o Ossa, o William. É um prazer estar aqui novamente numa atividade organizada pela mesa de debates. Eu acho que esse debate é bastante importante, acho que os camaradas fazem uma contribuição importante para a reflexão crítica na esquerda, no movimento dos trabalhadores, e é um prazer estar aqui, né? Eu sou André, sou da Liberdade, Socialismo e Revolução, nós somos a seção brasileira da Alternativa Socialista Internacional, uma organização marxista, revolucionária, trotskista, que está presente aí em mais de 30 países, e que aqui atuamos como uma corrente do PSOL e atuamos diretamente no movimento da classe trabalhadora. Bom, primeiro, eu tenho muito acordo com várias avaliações feitas pelo Mauro agora, em particular sobre os elementos mais estruturais, digamos assim, sobre a impossibilidade de um caminho reformista para resolver as contradições do capitalismo dependente e periférico brasileiro, o que obviamente condiciona todas as possibilidades de um governo Lula, né, o que está na base estrutural sobre o que pode e o que não pode fazer um governo Lula.
Mas eu queria enfatizar mais as questões do ponto de vista da política, da tática, da estratégia, da postura da esquerda nessa situação, particularmente um ano depois da posse do Lula. Obviamente, não dá para começar essa discussão de balanço de um ano de Lula sem mencionar o fato de que a gente tem um governo Lula e não um governo Bolsonaro, certo? Isso não é um elemento secundário na avaliação da situação. Todos nós sabemos que um segundo mandato do Bolsonaro seria qualitativamente pior do que o primeiro, e o primeiro foi um desastre completo e absoluto. Então, qualquer balanço que a gente possa fazer parte do pressuposto de que um outro resultado eleitoral nos levaria a uma situação muito pior do que a gente tem hoje. Agora, dito isso, a gente tem duas possibilidades diante desse cenário. A primeira delas é terminar aí. O balanço está feito. Uma vitória de Bolsonaro seria muito pior, nós só temos essas duas possibilidades, então é isso. E essa avaliação que toma esse pressuposto como centro da análise passa a defender acriticamente esse governo, e o argumento é a ameaça do retorno da extrema-direita, etc., e isso há de infinito, certo? Agora, nós temos também a possibilidade de adotar uma perspectiva crítica, independente, que, aliás, é a única capaz de efetivamente armar o movimento dos trabalhadores, dos setores oprimidos, para enfrentar para valer a extrema-direita e enfrentar todos os ataques e as ameaças existentes, incluindo aquelas que vêm do próprio governo Lula, certo? Então, nós, enquanto LSR, entendemos que essa opção, essa segunda opção, é a correta. Portanto, a gente rejeita a postura, em geral, adotada majoritariamente pelo PSOL, que é o partido onde a gente atua. Entendemos que é um erro, por exemplo, se colocar como parte do governo, como base de sustentação do governo, como única possibilidade que existe de enfrentamento da extrema-direita. A gente entende que a lógica do mal menor é uma armadilha que impede a construção de uma verdadeira alternativa de esquerda, socialista e da classe trabalhadora no nosso país, né? A condição para que a esquerda socialista, por exemplo, desse um voto em Lula, no nosso caso em particular, um voto bastante crítico e no segundo turno, mas um voto para derrotar Bolsonaro, fundamentalmente, a condição para que a esquerda socialista possa fazer isso é manter uma postura independente, crítica, e que aposte centralmente na luta da classe trabalhadora e na defesa de um programa socialista, e não numa mera disputa da institucionalidade simplesmente. Essa lógica do mal menor, ela leva um apoio acrítico ao Lula, porque supostamente a única alternativa a ele seria a extrema-direita. E isso, por si só, essa lógica por si só, bloqueia o surgimento de uma alternativa de esquerda ao projeto lulista e torna um ciclo interminável nessa situação. Então, essa lógica também é falha, porque ela acaba criando as condições, e isso é uma questão central, para um retorno da extrema-direita com mais força no futuro, na medida em que o governo Lula, por exemplo, tende a frustrar amplos setores ao se manter estritamente dentro da ordem, dentro do sistema político, dentro do sistema econômico, que é falido e que não oferece possibilidades de satisfação das necessidades da classe trabalhadora. Nós estamos olhando agora, nesse exato momento, a posse do Javier Milei na Argentina, acaba de tomar posse nesse final de semana, e não se pode entender o desastre que representa a eleição do Milei sem levar em consideração os fracassos do governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner em atender às expectativas das massas, né? Então, foi a política de ajuste, os cortes, o acordo com o FMI, tudo isso promovido, inclusive, pelo ministro da Economia do governo Alberto Fernandes, o Sérgio Massa, que, por cúmulo da estupidez, foi colocado como candidato presidencial exatamente para disputar contra o Milei, etc. Então, na verdade, pavimentou o terreno para o ascenso da extrema-direita. E, na verdade, a gente não precisa ir para a Argentina para fazer essa avaliação, porque, na verdade, a gente não pode entender o ascenso da extrema-direita e do bolsonarismo no Brasil sem levar em conta as frustrações com os governos anteriores do próprio PT. Não se pode esquecer o que foi a política de ajuste, Joaquim Levy, os ajustes que a Dilma promoveu a partir de 2015, principalmente. Então, tudo isso é parte de um processo que abriu caminho para uma resposta da burguesia, da extrema-direita em particular, né? E construir uma alternativa de esquerda socialista consequente, na verdade, é parte fundamental do combate à extrema-direita. Não se pode dizer
que qualquer esforço no sentido de construir uma alternativa de esquerda ao que representa esse governo agora significa um obstáculo ou qualquer coisa que estimule a extrema-direita. Na verdade, é o contrário. Nós precisamos de uma alternativa de esquerda, porque na ausência de uma alternativa de esquerda, o espaço da insatisfação será tomado completamente pela extrema-direita. Essa é a lição fundamental do que a gente tem visto internacionalmente e também aqui no Brasil. Então, a pior coisa para o movimento dos trabalhadores nesse momento é passar pano para os erros e limites do governo Lula. Nosso papel é organizar a luta para arrancar conquistas e derrotar as políticas de cunho neoliberal, as políticas que se mantêm com continuidade das políticas de governos anteriores, que estão sendo adotadas, em primeiro lugar, por muitos governos estaduais de direita ou extrema-direita, é o caso do Tarcísio aqui em São Paulo, as políticas privatistas, a política extremamente repressiva, de chacinas institucionalizadas contra a população negra na periferia, etc., mas também os ataques que vêm do governo federal, certo? Ou seja, também é tarefa nossa organizar isso. Claro, existe uma descontinuidade de muitas, obviamente, das políticas dos governos anteriores, algumas políticas, inclusive, assassinas. O Ministério da Saúde não está mais na mão de um general negacionista e genocida. O Ministério do Meio Ambiente não está na mão de um promotor do desmatamento, da grilagem, do extermínio dos povos indígenas e assim por diante. Evidentemente, nós temos uma outra situação, certo? Não há margem de comparação com aquilo. Ainda assim, aquelas expectativas, como foi mencionado, inclusive pelo Mauro, de que o Lula 3 seria um governo muito mais à esquerda do que foram o Lula 1 e 2, ou Dilma 1 e 2, elas se provaram ilusórias, né? Isso não se dá nem na política externa, que antes era colocada com os governos do PT como o aspecto mais progressivo dos governos do PT, o que é bastante questionável, certo? Claro, a política do governo Lula agora externa não tem nem comparação com Bolsonaro, com todo o negacionismo bolsonarista, etc. Mas as políticas externas dos governos do PT, na verdade, também não representavam uma alternativa do ponto de vista da classe trabalhadora, da perspectiva internacionalista, da solidariedade internacional dos trabalhadores. Nós não podemos dizer que a intervenção militar no Haiti, a MINUSTAH, por exemplo, com participação direta do governo brasileiro sob os governos Lula, por exemplo, foi progressivo. Ou, na verdade, ali se gestou toda uma oficialidade nas Forças Armadas que veio para o Brasil apoiar a extrema-direita, etc. E nós não podemos dizer que, inclusive, o papel de conter ascensos revolucionários na América Latina que o Lula jogou no último período foi progressivo, digamos assim. Mas hoje, por exemplo, na questão palestina, que é uma questão fundamental para a esquerda, para a classe trabalhadora, o Lula sequer chega perto de Gustavo Petro na Colômbia, Lúcio Arce na Bolívia, ou mesmo Boric, que capitula em todas as frentes, mas até mesmo Boric questiona o papel do Estado de Israel, etc. Então, o governo Lula deveria romper os acordos militares e de segurança com Israel, os acordos comerciais e diplomáticos, e tomar uma posição claramente em relação ao povo palestino, à luta do povo palestino, e a gente não tem visto isso como poderia ser com o peso que o governo do Brasil, com o peso que o Brasil tem, poderia ter nessa situação. Agora, nós também não vimos nem sinal de qualquer esforço para a revogação de alguns dos retrocessos fundamentais promovidos por Temer e Bolsonaro. Já foi dito aqui, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, privatização da Eletrobras, outras políticas privatistas, a reforma do ensino médio, chamado novo ensino médio, e a autonomia do Banco Central, que acaba funcionando como uma espécie de álibi para que o governo possa dizer que não pode fazer certas coisas, porque a política de juros está na mão do Banco Central, o governo deveria intervir no Banco Central, é possível acabar com a lógica da autonomia do Banco Central e não simplesmente reclamar da política do Banco Central. Então, nada disso foi revertido. Agora, no centro dessa discussão está a questão do teto de gastos, porque sim, o antigo teto de gastos, desde o governo Temer, ele foi modificado, agora ele foi modificado por um arcabouço fiscal que mantém a mesma lógica, que obviamente modera o que foi o teto de gastos anterior, que se mostrou inclusive inviável dentro da própria lógica do capitalismo brasileiro, etc. O governo Bolsonaro mostrou isso, né? Mas o novo arcabouço fiscal, que na verdade é um novo teto de gasto, mantém a mesma lógica. E, olha, a gente tem nesse governo Lula vários ministros de direita.
né? A gente vai ter vários ministros do governo Lula que vão apoiar nas eleições municipais agora do próximo ano candidatos bolsonaristas, né? A imprensa tem noticiado isso, etc. Mas no caso do teto de gastos, o que a gente tem visto é um ministro que é do PT, certo? Ou seja, na verdade, o ministro que mais aplica uma política contra a classe trabalhadora nesse momento no governo do Lula é o Fernando Haddad, é o ministro da Economia, certo? Que adota a mesma lógica fiscalista, de ajuste fiscal, de austeridade e tal, essa coisa de mandar uma proposta orçamentária com a perspectiva do déficit zero, implica em cortes, implica em ataques, cortes que já acontecem hoje e que vão acontecer mais no próximo período. Então, não é o Centrão que está fazendo isso, é o Fernando Haddad que está fazendo isso, ainda que haja um jogo retórico, o Lula reclama, mas o seu ministro apresenta a coisa e fica fazendo um jogo, né, de tentar dizer que, olha, a gente não queria, mas ele está fazendo e tal, e fica... Né? Então, na verdade, hoje o Fernando Haddad é o queridinho do Estadão, do mercado financeiro, exatamente por essa lógica neoliberal, não tem outra palavra para se utilizar em relação a isso. Eu estou plenamente a favor que se retirem os ministros de direita do governo, do Centrão, os acordos que o governo tem feito com o Centrão para supostamente garantir a governabilidade, mas o problema aqui não é só o Centrão, o problema é qual é a lógica que os ministros do PT estão implementando em relação ao governo, e acho que, portanto, essa é uma questão fundamental, né? Essa lógica da governabilidade, na verdade, é uma lógica de adaptação ao sistema político, que foi o que levou à crise que o PT teve nos governos anteriores, né? Essa lógica do sistema político que levou ao golpe de 2016 e a ideia de que nós vamos voltar para esse mesmo sistema político para uma situação pré-2015, 2016, na verdade é uma ilusão. Na verdade, nós vamos entrar em novas crises políticas que vão colocar esse governo sob ameaça, vão abrir espaço para a direita novamente, que, portanto, a lógica que a esquerda tem que assumir é de romper com a lógica do sistema político, e não é isso que a gente tem visto. Todo governo é um governo que é disputado por classes ou frações de classes. Então, a ideia de que o governo Lula é um governo em disputa e que, portanto, a gente deve ir para as ruas para ganhar esse governo, na verdade, ela acaba fomentando algumas ilusões. Porque sim, o governo pode ser empurrado à esquerda, o governo pode ser empurrado a tomar medidas mais à esquerda, se o movimento de massas obrigar o governo a fazer isso. Se o movimento de massas derrotar a essência da política que está sendo aplicada agora, de conciliação com a burguesia, com uma lógica fiscalista, etc., e conseguir derrotar essa política e impor um novo caminho. Agora, nesse processo, nossa classe, a esquerda socialista, deve buscar construir uma alternativa política. Né? O governo tem desestimulado as lutas, a expectativa de que as mudanças virão de cima para baixo pela institucionalidade. Elas ainda existem na nossa classe, mas a experiência vai mostrar da necessidade da luta de baixo para cima, e nós vamos ter um novo período no próximo período aí, a gente precisa se preparar para ele enquanto esquerda socialista, com um perfil próprio, independente, enraizamento nos movimentos sociais, e a luta com um programa anticapitalista e socialista, que coloque a revogação das contrarreformas, a garantia dos direitos, salário, emprego, moradia, educação, saúde, transporte, público, sob controle dos trabalhadores, a questão das terras indígenas, reforma agrária, o fim da polícia militar e da violência racista, os direitos reprodutivos, a questão do aborto, que hoje está discutida no STF, a questão de salário igual, trabalho igual, não ao teto de gastos, ao déficit zero, o fim do sistema da dívida e a estatização do sistema financeiro, a reestatização das empresas que foram privatizadas e a estatização dos setores chaves da economia com controle dos trabalhadores, uma política clara de defesa do meio ambiente, de enfrentamento da crise climática com uma perspectiva anticapitalista. A esquerda tem que se organizar dentro dessa perspectiva, organizar-se na luta concreta e se colocar como uma alternativa num processo de acúmulo de forças para uma situação de enfrentamento que virá inevitavelmente. Então, eu acho que para derrotar de vez o bolsonarismo, e essa é uma preocupação central, para derrotar de vez a extrema-direita e a velha direita, que num certo sentido está dentro e fora do próprio governo, o centrão, etc., a direita tradicional, é necessário resgatar o caminho das lutas, da independência de classe e a defesa de um programa socialista. Obrigado, camaradas, estamos aí para discutir e debater. Então é isso aí, pessoal. Está aqui a apresentação do André Ferrari, da LSR. E agora passo a palavra aí para o William Felipe, ele que é do GOI. Então, 15 minutos aí para, né, fazer sua apresentação, né, sobre o balanço do primeiro ano do governo, né, Lula 3.
Boa noite, Guilherme, André, companheiro Oss, e a todas e todos os camaradas que estão nos assistindo. Bom, claro, né? Vamos ter que, pelo tema do debate, nós vamos enfocar toda a situação política a partir da análise do governo Lula. Bom, é praticamente um consenso, me parece, entre nós, aqui nesse debate, que, claro, o governo Lula-Alckmin, ele surge num contexto bastante distinto do que foi o contexto dos primeiros governos do PT, né? Nos anos 2000, no início dos anos 2000. Essas diferenças podem ser resumidas da seguinte forma: nós temos hoje uma crise do capitalismo muito mais avançada, né, em todos os terrenos. Se combina agora com uma crise climática profunda. Nós temos a retomada de guerras, né, como saídas e soluções para a crise do sistema capitalista. E nós vivemos um momento em que a classe trabalhadora não consegue concessões do capitalismo, apesar de lutas, né, de grandes lutas. O capitalismo é um sistema que é incapaz de prover qualquer melhoria nas condições de vida da classe trabalhadora. E isso é um processo mundial, né? Isso ocorre no capitalismo como um fenômeno mundial. A outra realidade também é que hoje nós temos uma crise profunda do regime político. O regime democrático burguês, ele está em crise no mundo todo, né? E no Brasil, particularmente, reflete essa polarização que Trotsky já havia, inclusive, previsto no programa de transição, as duas saídas que a burguesia encontra diante da crise do seu sistema, que é os governos de frente popular, como é o caso, o exemplo desse governo Lula-Alckmin, e as saídas bonapartistas e fascistas, né? Isso percorre a luta de classe no mundo todo. Nós temos o exemplo mais recente agora aqui na Argentina. Então, o fato é que o governo Lula-Alckmin, que ele tem uma característica que nós, do ponto de vista teórico, a gente classifica como um kerenskismo, né? Ele busca ser um bonapartismo de tipo kerenskista, que busca ser um árbitro dos conflitos entre as classes, né? Mas, na prática, o que acontece? Eles estão empurrando com a barriga os graves problemas nacionais, né? Ao mesmo tempo que vão traindo seus compromissos e as expectativas que o povo trabalhador e oprimido depositam nesse governo. Bom, outro elemento que nós queremos destacar, e isso tem a ver com uma característica desse governo, né, que é importante, por isso nós o caracterizamos como um governo de frente popular. Esse governo, ele é sustentado basicamente em dois pilares, né? O primeiro pilar é a burocracia que dirige as organizações do movimento de massas. Os partidos que falam em nome da classe trabalhadora, como o PT, PSOL, PCdoB, os sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos populares, o MST, o MTST, né? Essas direções burocráticas sustentam o governo. Toda essa burocracia, ela foi, inclusive, reforçada no último período, né? Hoje nós temos, por exemplo, Guilherme Boulos, que é o principal dirigente do PSOL hoje, como um sustentáculo fundamental desse governo e dessa política de conciliação de classes. Está construindo o seu governo de frente popular para governar o município de São Paulo
a partir das eleições do ano que vem, com a mesmíssima política do governo Lula, né? Nós temos aí todo um setor da esquerda que se elege em mandatos parlamentares, até aguerrida do ponto de vista parlamentar, mas que busca sempre canalizar o movimento para dentro dessa saída institucional. Então, esse é um primeiro pilar no qual se apoia o governo Lula-Alckmin e essa saída frente populista que se apresenta hoje para o país, governa o país. O outro pilar é a falsa consciência das massas trabalhadoras, né? O Lenin, quando caracterizava o governo provisório na Rússia, em 1917, ele falava da confiança inconsciente das massas, né? Isso, em que pese toda a experiência já feita com Lula, PT, mas, na nossa opinião, é o que ainda caracteriza, é o que marca ainda a consciência das amplas massas trabalhadoras. E nós não estamos falando aqui do setor de massa que rompeu e foi para a direita e o bolsonarismo. Nós estamos falando dos setores mais ativos, mais conscientes, mais organizados da nossa classe, que ainda estão, digamos, adormecidos. Estão ainda na expectativa de que essa política da conciliação de classes ela dê certo, né? Que esse é o caminho. Então, por que nós temos, nesse momento, uma situação de relativa... Existem lutas, né, como o Mauriás colocou, mas são lutas isoladas ainda, né? E por que isso ocorre? Porque nós aqui, acho que nós estamos fazendo um debate, claro, nós não estamos fazendo um debate acadêmico, nem parlamentar, né? Nós aqui, como organizações políticas revolucionárias, o nosso debate ele tem um foco, digamos assim, que é a luta de classe. A questão é como colocar a nossa classe em movimento, como fazer com que a nossa classe avance desse patamar de uma consciência de conciliação de classe para um patamar de um enfrentamento contra a burguesia e o imperialismo, um avanço qualitativo na consciência de classe. Essa é a tarefa que está colocada para nós enquanto organizações revolucionárias, né? E esse é o foco da nossa preocupação. A gente vê que existem duas questões que condicionam a conjuntura da luta de classes hoje em relação ao proletariado. Uma é essa que eu já falei. Existe uma expectativa no governo, né? Existe uma expectativa. A outra é que há uma relativa amenização da crise econômica nesse momento, nessa conjuntura econômica, né? Você tem aí uma redução do desemprego, você tem aí um certo controle da inflação, você tem aí um crescimento pífio de 3% da economia. Isso está ajudando, nesse momento, a que as contradições que são profundas e que seguem, né? As grandes contradições que estão na base da crise do sistema capitalista estão aí. Elas seguem atuando. Por exemplo, a desindustrialização, que gerou as demissões na GM, por exemplo, e gerou a luta que foi feita, a qual vou me referir também ainda nessa fala inicial. Então, todos os processos agudos da crise, estruturais da crise, eles permanecem. Mas, nesse momento, há uma certa amenização por conta de uma conjuntura econômica que tem esses fatores. Isso combinado com a consciência confiante, né? A inconsciência confiante que as massas trabalhadoras mais organizadas ainda têm nesse governo, é o que explica por que nós não vivemos, nesse momento, um grande ascenso das lutas. Mas, obviamente, nós entendemos que isso é conjuntural. Mas é importante nós caracterizarmos para poder traçar as táticas corretas para o enfrentamento. Bom, uma tática que nós consideramos fundamental é justamente nós temos que explicar pacientemente para a classe trabalhadora e ir desmistificando e desmontando os argumentos, né, e as políticas que são aplicadas pelo governo Lula-Alckmin para que os trabalhadores cheguem à conclusão
de que esse governo, né, ele atua dessa forma porque ele é um governo da burguesia. Ele é um governo que está aí com uma única missão fundamental que a burguesia concede e cobra do governo Lula-Alckmin. É manter os trabalhadores imobilizados. Essa é a tarefa fundamental que é dada para Lula, o PT e os seus coadjuvantes, Boulos, o PSOL, o PCdoB, etc. Né? É manter a classe trabalhadora sob controle. E isso tem que ser quebrado a partir de toda uma explicação para a classe trabalhadora e todo o proletariado do que significam as políticas desse governo. Né? O arcabouço fiscal é uma questão que nós, da esquerda, a vanguarda revolucionária, nós entendemos do que se trata. Mas a massa trabalhadora tem que entender, precisa ser explicado pacientemente para a nossa classe. Os processos mais agudos que ameaçavam, digamos assim, sair do controle das direções burocráticas, né? Como, por exemplo, a luta dos indígenas contra o marco temporal. E está aí, né? Está na pauta do Congresso. A situação indígena não avançou em nada, pelo contrário, o que segue avançando é o agronegócio, as mineradoras sobre as terras indígenas. A luta contra o novo ensino médio, mesma coisa. Houve um processo de luta inicial. E isso tudo foi canalizado para as expectativas de que o governo vai resolver, o Supremo Tribunal vai agir em nome da Constituição, os discursos parlamentares, as manobras parlamentares. Mas não vimos agora a questão da luta da Sabesp, foi canalizada para a Assembleia Legislativa, criando expectativas que era possível, dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, bolsonarista, de direita, ter alguma possibilidade de reverter o processo de privatização da Sabesp? Bom, por fim, nos 3 minutos que me restam, para nós a grande questão que está colocada é como que a esquerda revolucionária, as organizações revolucionárias, elas vão construir uma alternativa, de fato, né, pela esquerda, a partir dos processos de luta. Né? E nós vemos aí um papel relevante, importante, que é cumprido nesse momento pela CSP com Lutas. Né? Nós, o Grupo Operário Internacionalista, nós atuamos dentro da CSP com Lutas na perspectiva de que se transforme numa ferramenta de luta da classe trabalhadora. Agora, não é possível construir uma ferramenta de luta sem que haja um debate franco sobre os processos de luta que ocorrem. Então, infelizmente, nós participamos de uma reunião da coordenação estadual da CSP com Lutas no final de semana passado, que, na verdade, não se constituiu num momento para reflexão sobre as lutas nas quais a CSP com Lutas tem cumprido um papel relevante. Pelo contrário, foi uma reunião para referendar a política da direção da central, do PSTU e seus aliados ali dentro, onde não é possível refletir sobre 2 aspectos que nós consideramos fundamentais. Para encerrar minha fala citando esses 2 elementos. Né? A CSP com Luta, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos o processo de luta mais avançado do último período, durante o primeiro ano do governo Lula. Né? 2 lutas fundamentais. A greve da GM, das 3 plantas, foi muito importante na luta contra o desemprego e implicou numa aliança, numa unidade que houve entre a CSP com Lutas, a CUT e a Força Sindical. Essa greve conseguiu reverter, num primeiro momento, as 1.244 demissões. Uma semana depois, a GM faz um PDV, plano de demissão voluntária, que de voluntário não tem nada, e consegue fazer 1.215 demissões. O plano da GM seguiu em frente. A questão que nós temos que discutir dentro da central e dentro das organizações revolucionárias é como elevar o patamar da luta contra o desemprego da mera luta sindical, jurídica, parlamentar, para o terreno da luta de classe. E isso não foi discutido. Dá-se por entendido que, bom, nós estivemos à frente da greve e isso está muito bom, mas não está. A outra questão é a luta contra a privatização da Sabesp. Né? Nós tivemos 2 greves importantes, encabeçadas pelos sindicatos metroviários,
no qual a CSP com Lutas tem uma grande influência, uma grande parte da direção. Essa luta, ao final, foi canalizada para dentro da Assembleia Legislativa pela política do PT, pela política da Frente Popular, pela política da CUT, pela política do PCdoB. E a questão que se coloca agora é como dar continuidade a essa luta. Nós temos uma proposta, que depois eu vou poder apresentar com mais detalhes, que é a realização de um plebiscito popular com base na Constituição Estadual, no caso de um referendo sobre a privatização que já foi aprovada, já termino, e que nós entendemos que é necessário dar sequência. Agora, a esquerda, e a CSP com Lutas em particular, ela tem que ter um plano de lutas que possa seguir avançando o processo de mobilização e conscientização da classe. Mas esse plano de lutas, infelizmente, não existe. E não existe, inclusive, espaço para debater de uma forma séria e consequente, dentro da central, esses aspectos relevantes da luta, porque é necessário, lá dentro, referendar a política da direção da central. E dessa forma nós não podemos avançar. É isso. Então, agradecendo aqui a participação do William, agora passar a palavra aí para o Oz, do grupo Partido Operário Revolucionário. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Saudar aí os camaradas que estão participando dessa mesa e as pessoas que assistirem esse debate depois. Tem alguns assistindo agora pelo Facebook também. Começar a minha intervenção expressando já um repúdio muito forte ao governo Tarcísio, o governo bolsonarista do Tarcísio, que se utilizou da repressão e da violência policial para aprovar a privatização da Sabesp. E com isso chegou ao ponto de prender militantes. Então tem 2 jovens militantes presos nesse momento, como expressão da política do governador Tarcísio para poder aprovar o seu plano privatista, né? O Andrew e o Lucas. Então a gente exige aí a libertação imediata desses 2 companheiros, além da retirada de todos os processos deles e dos demais que foram acusados e processados, e também pela revogação, para que se retire as demissões dos trabalhadores do metrô que tiveram a mesma função política de aprovar a privatização da Sabesp, do metrô e da CPTM. Então, acho que começar com esse repúdio é extremamente importante. A nossa análise sobre esse ano do governo Lula, primeiro ano do governo Lula, ela tem que partir da situação internacional. Não temos como prescindir da situação internacional, porque, em última instância, é a situação internacional que determina a situação nacional. E do âmbito internacional, a gente tem uma mudança qualitativa da ordem mundial, e é fundamental falar isso, uma mudança qualitativa da ordem mundial, que não se processou agora, nesse ano, obviamente, é um processo histórico, mas é um processo histórico que vai ficando cada vez mais clara essa mudança qualitativa. E as principais manifestações dessa mudança qualitativa da ordem mundial se dá pela guerra comercial dos Estados Unidos com a China, pelo profundo armamentismo, né, um crescimento, investimento no armamentismo por parte das potências, principalmente, mas de vários países, e por conta das próprias guerras, né? A gente tem 2 guerras aí acontecendo nesse momento, a guerra na Ucrânia e a guerra na Palestina, na verdade, o massacre de Israel sobre a Palestina, além de conflitos também na África, que a gente passou recentemente. Então, tudo isso é uma manifestação dessa mudança qualitativa na ordem mundial. E as raízes, óbvio que não vai dar para aprofundar aqui, mas as raízes dessa mudança estão no esgotamento da partilha do mundo lá da Segunda Guerra Mundial, ou seja, aquela partilha está esgotada, e agora vai acontecendo esse novo realinhamento de forças internacionais, da burguesia internacional e do imperialismo. E também, fundamental destacar que essa mudança qualitativa tem raízes na restauração capitalista que aconteceu na União Soviética e na China. Basta ver que a própria China se coloca agora como dos polos aí que se contrapõe ao poder hegemônico dos Estados Unidos. Na América Latina, essa crise capitalista internacional que se aprofunda cada vez mais,
ela também tem suas manifestações particulares. Na América Latina, ela se manifesta pela pressão do imperialismo sobre os países semicoloniais, países de economia atrasada, para que eles façam suas reformas, para que eles se alinhem dentro dessa guerra comercial, né, e o que gera uma profunda instabilidade política desses países, o que faz com que aconteçam golpes, com que aconteçam levantes, como teve no Chile em 2019, na Colômbia em 2020, mas uma série também de mudanças bruscas de governo que vão de extrema-direita a centro-esquerda, e essas mudanças radicais de governo estão expressando como que a América Latina está processando toda essa crise mundial e internacional. E no Brasil, então, o governo Lula ele aparece, há um ano atrás, dentro desse contexto. Né? É nesse contexto internacional que o governo Lula surge, como um governo que vai... E aí é importante aqui a gente fazer uma caracterização do governo. Que governo é esse? Essa é a coisa que a gente tem que começar a falar. Que governo é esse? É um governo burguês, um governo de frente ampla, um governo que se apoia na conciliação de classes e, o mais importante, um governo de continuidade das políticas do governo Bolsonaro e do governo Temer. E aí eu acho que tem uma divergência substancial aí com algumas das análises que foram feitas antes. Um governo de continuidade das políticas de Bolsonaro e de Temer. Essa é uma ideia fundamental que eu quero desenvolver. A nossa análise ela vai se focar em dois aspectos principais. O aspecto econômico de um lado e o aspecto social de outro, para colocar um termo assim, que tem a ver com as relações, com a luta de classe, das relações do governo com os movimentos e tudo mais. Do ponto de vista econômico, não pode restar dúvida de que é um governo de continuidade da política do governo Temer e Bolsonaro. Vamos lembrar que o governo Temer ele surge de um golpe de Estado, nós caracterizamos como uma ditadura civil, porque não foi um governo eleito, foi um golpe que cassou o voto popular, né? E então por isso um golpe de Estado, não porque é institucional, porque teve pedalada, nada disso, é porque um golpe de Estado porque cassou o voto popular. Esse golpe de Estado impulsionado pelo imperialismo, pelo capital financeiro, porque o governo do PT não tinha capacidade de aplicar as reformas necessárias que o capitalismo que o imperialismo exigia na velocidade que ele precisava. Claro que o PT já vinha aplicando reformas, já vinha desenvolvendo uma política anti-operária e antipopular há muito tempo, mas não tinha capacidade de aplicar na mesma velocidade. E nesse sentido, então, o governo que foi imposto, que é o governo golpista, ele aplica as reformas. Ele aplica a reforma trabalhista, o teto de gastos e a lei de terceirização. A lei da terceirização que é fundamental a gente colocar aqui como uma das principais ataques ao proletariado em sua história, assim como a reforma trabalhista. O governo Bolsonaro vem na sequência e aplica a reforma da Previdência e fecha esse pacote de reformas que o capital financeiro exigia, que o imperialismo exigia. O governo Lula, então, ele volta, né, para resolver, inclusive, a crise de governabilidade, porque esses governos que aplicaram as reformas, eles não foram sem um custo para a burguesia. Qual o custo para a burguesia? A governabilidade. Né? Lembrar que o Temer tinha aprovação de 4%, 5%, o governo Bolsonaro foi um governo profundamente de crise, com a governabilidade abalada do começo ao fim. Então, o governo Lula, o governo de frente ampla, ele vem para tentar resolver o problema da governabilidade, né? E, de certa medida, resolve. Né? Estabiliza as relações em certos aspectos, mas é claro que em outros vai continuar com a crise de governabilidade, porque a crise capitalista está aí e ela vai gerar sempre um problema de governabilidade para qualquer governo burguês que se coloque. Então, nesse sentido, o governo que assume, ele dá continuidade à política econômica desenvolvida nos governos anteriores. Não teve ruptura. E se não teve ruptura, é governo de continuidade. Não revogou nenhuma das reformas aplicadas pelo governo golpista. Reforma trabalhista, lei de terceirização, teto de gasto, que agora só mudou, né? Virou arcabouço fiscal. Então, ele dá continuidade a essa política. E aplica outras reformas. Aplica o arcabouço fiscal, reforma tributária, e agora vem se desenvolvendo aí a reforma administrativa. Nem a reforma do ensino médio, que aconteceu uma certa união aí, né, de diversos setores para lutar pela revogação, nem essa reforma, que não tem um impacto econômico tão direto como a reforma trabalhista, esse governo foi capaz de revogar. E pior, ele fez um escárnio com os educadores, com o movimento social, que é colocar como relator da reforma
que ele fez uma reforma da reforma, né? Agora, que é a reforma da reforma do ensino médio, como relator da reforma, o Mendonça Filho, o cara que criou a reforma lá atrás. É um escárnio com o movimento social como um todo que estava lutando aí pela revogação dessa reforma. Então, como se vê, é um governo de continuidade. Mesmo aquelas medidas em que o governo não apoia, mas também não se mobiliza para poder barrar. Então, ele permite que a maioria do Congresso, que é dominada pelo Centrão, pelos partidos da burguesia orgânica, né, ele permite que essas medidas sejam aprovadas. É o caso do marco temporal, né, em que é aprovado, mas não tem uma mobilização do governo para barrar, não tem uma mobilização dos grandes partidos, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSOL, para barrar essas reformas, mesmo daquela que formalmente o governo do PT se coloca contrário, como o marco temporal. E outras, né, com a própria reforma administrativa. Se coloca formalmente contra, mas na prática não se mobiliza, não tem nenhum movimento para barrar. Então, acho que essa ideia é importante. E esse governo, ele é um governo de continuidade porque ele continua submetido às oligarquias. Ele continua submetido ao centrão, à direita, inclusive à extrema-direita em alguns aspectos, como eu vou colocar mais para frente. Então, nesse sentido, a gente não tem como vacilar na caracterização desse governo burguês e de que não tem uma ruptura, não tem uma mudança qualitativa. É óbvio que na pauta dos costumes, nas ideias, em alguns aspectos nesse sentido, tem uma ruptura com o governo Bolsonaro. Mas na prática, não existe. Último entrever aí do governo com o Congresso, com a direita, extrema-direita, foi, por exemplo, em relação à desoneração da folha de pagamento, né? E aí você vê de novo, o governo vetou a desoneração da folha de pagamento, que foi criada, é bom lembrar, pelo próprio governo do PT em 2011. Né? E agora o Lula vetou. Só que ele vetou com o objetivo único e exclusivo de garantir o arcabouço fiscal e o déficit, não ter um déficit no orçamento. Então, essa necessidade de barrar a desoneração está vinculada a justamente cumprir o arcabouço fiscal, que é um presente para o capital financeiro. O capital financeiro, o pagamento da dívida pública é o eixo dessa política econômica do governo. O governo trabalha decisivamente para garantir o pagamento da dívida pública e a sustentação do parasitismo financeiro. Por último, do ponto de vista social, esse governo é um governo, como eu falei, de conciliação de classes, o que significa, na prática, uma profunda estatização dos sindicatos do movimento popular. Então, o que nós temos hoje, né, acho que é bom a gente lembrar, no período eleitoral, usou-se muito aquele argumento de que no governo Bolsonaro não dá para lutar, e que no governo Lula a gente vai poder lutar. Todos devem ter ouvido esse argumento em algum momento. É uma falácia, né? No governo Lula é muito mais difícil lutar, porque no governo Lula você teve um processo de estatização do sindicato. Então você tem os movimentos populares e os sindicatos subordinados ao governismo de uma forma nunca vista, numa forma muito superior aos próprios governos do PT anteriores. Então o que a gente tem é uma dificuldade muito maior de organizar a luta, de colocar o movimento na rua, de colocar o movimento de fato para poder defender as suas reivindicações, levantar uma plataforma de reivindicações próprias da classe operária, dos demais trabalhadores, porque o movimento está subordinado ao governismo. E aí depois tem uma série de exemplos, eu posso voltar nisso na próxima intervenção. A ideia de um governo de disputa, então, ela cai por terra completamente. Eu acho que se alguém acredita que existe um governo de disputa, tem que também assumir que essa disputa, na verdade, é um massacre, né? Não existe disputa na prática. É um governo que está completamente subordinado à burguesia e ao capital financeiro. Então, e isso se mostra, inclusive, nas reivindicações identitárias, naquela ideia, outra falácia, né, que foi o governo subir a rampa com todas as representatividades dos explorados, e, na verdade, ele foi excluindo do primeiro escalão as mulheres, ele foi ignorando as reivindicações do movimento negro e do movimento de mulheres em relação ao STF, ele foi esvaziando o Ministério dos Povos Indígenas, esvaziando o Ministério do meio ambiente. Então é um governo que não tem disputa nenhuma, ele está completamente subordinado ao capital financeiro e às oligarquias. E por último, é um governo altamente autoritário, um governo repressivo, e não é novidade. O governo do PT ele é autoritário. Basta lembrar que o governo do PT foi quem criou
Foi quem criou a lei antiterrorismo. E agora nós estamos vendo duas medidas extremamente importantes do ponto de vista do autoritarismo, que é a privatização dos presídios, é algo que mesmo na história aí do Partido dos Trabalhadores, ele dá um salto, né, que é privatizar presídio. Primeiro ele encarcera a juventude e agora entrega para a iniciativa privada. E a nova lei orgânica das PMs, das polícias, que acabou de ser aprovada, que torna as polícias ainda mais militarizadas, percebe? Contrário a todos os apelos de que a polícia tem que ser desmilitarizada, tem que ser controle social, etc., o governo ele aprofunda a militarização e a repressão na instituição policial. Por fim, então, o POR ele levanta a necessidade, é um terreno fértil que nós temos para desenvolver uma oposição revolucionária a esse governo Lula. Né? Não pode, outra vez eu falo, não pode ter vacilação em relação a isso. É necessário uma oposição revolucionária ao governo Lula, que desenvolva através dos métodos próprios da classe operária, que é os métodos da greve, do movimento massivo, dos piquetes, dos bloqueios, com uma plataforma de reivindicações da classe operária e dos demais trabalhadores para poder colocar esse movimento na rua, né, através da defesa do essencial, que é o emprego, o salário e os direitos. Não vamos nos iludir com essa, por exemplo, essa aparente queda no desemprego, que na verdade é tudo transformado em emprego informal. A informalidade continua alcançando patamares extremamente elevados e os salários profundamente rebaixados. Então, se a gente não desenvolver uma plataforma própria de reivindicações com nossos métodos próprios, não será possível combater esse governo. Né, seguir alimentando ilusões de que é um governo que dá para poder empurrar ele, como foi usado 2 vezes aqui nesse debate, é uma ilusão, e é uma ilusão que atrasa a luta de classe e atrasa o desenvolvimento aí das lutas do proletariado e da reorganização, inclusive, do proletariado. Como eu passei muito rápido por diversas ideias, depois eu acho que posso complementar algumas para finalizar e concluo por aqui. Obrigado, pessoal. Muito bem, então agradecendo ao OS, né, do POR, né, do Partido Operário Revolucionário. Agora vamos aí para a segunda rodada, né, do debate, né, que é 10 minutos, né, para fazer as considerações finais e colocar mais alguns elementos aí que, né, os companheiros aí não colocaram aí na primeira rodada. Então vamos, como o Mauro, né, não está presente, né, mas então vamos começar aqui com o André, o William e o Oz finaliza. Então 10 minutos aí, né, de fala. Ok, obrigado, Guilherme. Também agradeço a contribuição dos camaradas, acho que trouxeram elementos importantes aí para essa discussão. Eu queria, nesses 10 minutos, primeiro levantar um tema que foi mencionado aqui, que eu mencionei pouco no início, que tem a ver com o cenário internacional e, particularmente, as perspectivas para o governo Lula dentro desse cenário internacional. Eu acho que está correta a caracterização que nós temos esse Lula 3 num cenário completamente diferente do que foram as experiências anteriores dos governos Lula. Nós tínhamos uma situação de boom das commodities, de uma situação internacional relativamente favorável do ponto de vista de evitar crises maiores do ponto de vista de países como o Brasil, que se aproveitou dessa situação. Isso não foi uma coisa exclusiva dos governos do PT. O boom das commodities ele abriu espaço até mesmo para governos de direita que pudessem ter uma relativa estabilidade como consequência disso. O que nós temos hoje é um cenário internacional completamente diferente, né? Naquele momento, por exemplo, havia uma relativa colaboração entre as duas potências capitalistas dominantes, digamos assim, internacionalmente, o bloco ocidental encabeçado pelos Estados Unidos e a própria China. O cenário hoje é um cenário diferente. Eu acho que nós podemos dizer que é qualitativamente diferente. Nós podemos dizer, inclusive, que abriu-se uma etapa muito mais turbulenta do cenário internacional, uma verdadeira era da desordem, onde o que se marca nesse momento é uma disputa pela hegemonia do capitalismo internacional. Eu diria que é mais do que uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, é uma nova guerra fria, não como a anterior, na medida em que a anterior havia um Estado operário degenerado
existente, uma economia planificada, etc. Mas agora, na verdade, há uma disputa interimperialista fundamental e é talvez a marca fundamental do cenário internacional nesse momento, né? E que, portanto, é muito mais turbulento, é muito mais arriscado do ponto de vista de vários aspectos, a ameaça da guerra, da militarização, um verdadeiro desacoplamento econômico, tecnológico, etc., entre os dois grandes blocos e que vai dar margem a muitas turbulências ainda. Mas há quem ache que esse novo cenário ele pode oferecer novas oportunidades para países como o Brasil. E aí se baseiam algumas ilusões reformistas importantes em setores da esquerda, né? Nós avaliamos que a margem de manobra para a reforma são ainda menores nesse contexto de crise do capitalismo, mas há quem ache que o Brasil possa se aproveitar dessa nova situação, que novas oportunidades vão se abrir, onde se requentam projetos neodesenvolvimentistas, etc., muito mais na retórica do que na prática, mas esse é um debate que a esquerda, na verdade, se coloca, ou seja, a ideia de que o Lula, como mediador desse processo de disputa internacional, o Brasil se equilibrando entre os dois lados, poderia ganhar com isso, né? Ou mesmo há quem tenha uma ilusão na possibilidade do Brasil se alinhar em um dos campos nessa disputa. Ou seja, a ideia de que um alinhamento a partir dos BRICS com a China, que representa, na verdade, um campo imperialista contra o outro, poderia oferecer oportunidades para o Brasil. E isso leva a conclusões profundamente equivocadas, a reedição de erros históricos que a esquerda já adotou no Brasil, e que, na verdade, é coerente com a ideia de um projeto de conciliação de classes aqui no Brasil mesmo, um projeto de conciliação de classes supostamente progressista, porque haveria um setor da burguesia interessado nesse desenvolvimento brasileiro a partir de um equilíbrio entre os dois blocos em disputa. Então, essa é uma ilusão em que se pagará um preço altíssimo na medida em que ela não oferece qualquer possibilidade de avanço, efetivamente, de superação do caráter dependente, submetido ao imperialismo do capitalismo brasileiro, e que, na verdade, é uma saída que só pode passar pela ruptura com esse processo, com uma ruptura a partir do ponto de vista da classe trabalhadora, em uma perspectiva anticapitalista e socialista, e um projeto internacionalista que ofereça uma alternativa de classe a essa disputa interimperialista que existe, né? De outro lado, existe também a ideia de que nós temos que trabalhar para que o governo Lula dê certo. Porque se o governo Lula não der certo, a única alternativa existente é o bolsonarismo e a extrema-direita. E isso é um discurso que está presente em setores, obviamente, do PT e dos setores que estão diretamente no governo, digamos, dos protagonistas no governo, mas também é um discurso que está presente no PSOL, né? O PSOL, por exemplo, debateu a questão do arcabouço fiscal e o PSOL acabou votando contra, os deputados do PSOL votaram contra o arcabouço fiscal proposto pelo governo, mas no debate, por exemplo, haviam fortes argumentos na linha de que, olha, é ruim, mas nós temos que votar a favor, porque se a gente não vota a favor, se não é aprovado, o cenário é pior, é de avanço da extrema-direita, etc. Então, esse argumento é um argumento que imobiliza a esquerda socialista. Na verdade, é um argumento que torna impossível a construção de uma alternativa de esquerda, que é exatamente o que nós devemos fazer nesse momento. Evidentemente, se você se limita à disputa meramente institucional, e aqui foi dito como, na verdade, nós vivemos uma situação de relativo refluxo do ponto de vista do movimento de massas, há lutas, essas lutas, no entanto, são fragmentadas, algumas lutas são bastante importantes, como essa luta contra as privatizações, que unificou categorias decisivas no estado de São Paulo, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, essas lutas não se transformam em grandes movimentos de massas, envolvendo amplos setores da classe trabalhadora, né? E um dos fatores a isso, obviamente, há bases objetivas, há uma relativa não piora da situação, como foi colocado aqui, mas uma das razões disso tem a ver com o fato de que há uma institucionalização da disputa política, né? Ou seja, há uma expectativa de que a disputa se dá no marco institucional, essencialmente, né? Todas as forças de esquerda hegemônicas jogam na perspectiva de que a disputa se dá na institucionalidade. O combate à extrema-direita, quem vai fazer é o STF, certo? E aí isso se traduziu no debate recente sobre
a discussão sobre a votação que teve na Câmara dos Deputados sobre a possibilidade da Câmara modificar decisões do STF. O debate era fundamentalmente, olha, nós temos que defender as instituições, porque é a partir delas que nós vamos combater a extrema-direita, etc., o que é uma ilusão, o que coloca a esquerda completamente amarrada à institucionalidade e a um sistema em crise que deu origem à extrema-direita e que abriu espaço para a possibilidade de golpes e que novamente vai estar colocado no futuro. Então, esse estímulo na disputa institucional, na verdade, é um elemento que se impregna na própria classe trabalhadora, ou seja, a ideia de que virá uma mudança de cima para baixo, que o governo virá, porque agora eu tenho confiança no governo, etc. Agora, isso não dura, porque a experiência concreta vai levar cada vez mais setores da classe a tirarem conclusões em relação a isso. Cada experiência de luta, de vitória e derrota joga um papel nessa direção, mas, obviamente, a esquerda socialista joga um papel fundamental nessa história. E aí nós entramos no elemento talvez mais importante dessa discussão, né, que é o fato de que a esquerda socialista, que compreende a necessidade de manter uma postura de independência e de oposição às políticas que esse governo apresenta, ela ainda está num patamar bastante abaixo do que deveria estar do ponto de vista da sua articulação, da sua unidade, da sua construção de um esforço coletivo e comum. Eu acho que nós temos espaços importantes, a CSP com Lutas é um espaço importante para a construção disso, há espaço nos movimentos que também são importantes, mas nós ainda estamos muito aquém nesse processo. Isso tem a ver com erros passados, certo? Erros que são sectários e erros oportunistas também. Grande parte da esquerda socialista viveu uma crise no período anterior e está se recompondo a partir dessa crise, e a recomposição dessa crise ela vai passar pelo debate político, pelo balanço. Eu reivindico o que o William colocou sobre a necessidade de se fazer um balanço sério da nossa intervenção concreta na luta de classes e nos processos políticos de forma conjunta. Eu acho que é fundamental que a gente consiga debater entre nós. Esse espaço que a gente tem aqui é um espaço importante para isso, mas esse processo de recomposição dessa esquerda socialista também virá a partir da experiência concreta da luta de classes. A gente também tem que ter a paciência de entender a dinâmica e as fases desse processo de recomposição da esquerda socialista e, obviamente, buscar se aproveitar de cada oportunidade que surja de construir uma base, um enraizamento na luta e também de construir essa alternativa unitária entre nós enquanto projeto alternativo de esquerda e de alternativa ao governo que está aí. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a perspectiva para o próximo período não é de manutenção de uma relativa estabilidade depois que o bolsonarismo sofreu uma derrota com o 8 de janeiro, além da derrota eleitoral. Haverá uma base para a retomada da extrema-direita, na medida em que a crise retoma, mas também haverá um espaço para uma retomada da esquerda socialista, a gente tem que se preparar para isso, politicamente, no debate político, mas também na construção do nosso trabalho e da nossa inserção nos setores mais importantes da classe trabalhadora, dos setores oprimidos da sociedade. O próximo 8 de março tem que ser um 8 de março de luta, a nossa intervenção nas lutas concretas, na continuidade das lutas, tem que se dar aí no próximo período, e eu acho que esse debate contribui para essa discussão. Eu quero saudar o Guilherme e os camaradas e dar um grande abraço a todos que nos acompanharam nessa discussão até aqui. Obrigado. Então é isso aí. Agradecendo ao André Ferrari pela participação. E agora eu passo a palavra para o William Felipe do GOI fazer 10 minutos aí de considerações finais e quiser acrescentar aí alguns elementos no debate, fique à vontade. Bem, acho que o debate é bastante produtivo. E eu queria começar, a gente não tem muito tempo, mas claro que nós temos lutas importantes que estão em curso, né? A principal delas é a defesa do povo palestino, né, contra o genocídio que está sendo praticado por Israel. Nós temos a continuidade das lutas e das perseguições aos ativistas que ocorreu no processo de privatização da Sabesp, né, os camaradas da UP que estão presos e também os metroviários que foram demitidos. Eu queria também lembrar que agora nós vamos ter, dia 18, que é segunda-feira da semana que vem, nós vamos ter um ato, né, por justiça
para os jovens que foram massacrados em Paraisópolis, queríamos convidar e lembrar todas as organizações, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que vai ser no dia 18, às 10 horas da manhã, e vai prosseguir com uma vigília, porque é a segunda audiência das testemunhas dos jovens que foram mortos pela PM naquele momento. É uma luta importante da juventude proletária que nós temos que fortalecer. Bem, camaradas, o centro da nossa preocupação é justamente o nosso grande desafio, como que nós podemos organizar um setor da classe trabalhadora e das organizações revolucionárias que possa se constituir como uma alternativa com influência de massas, né? Diante da crise inevitável da Frente Popular, como já foi colocado aqui. Essa política de conciliação de classe, ela não se sustenta nesse atual... Ela nunca se... Né? Nesse momento, em particular, de agudização da crise, dos conflitos políticos, econômicos, sociais, em nível internacional e nacional, a política de conciliação de classe, ela não se sustenta, ela é incapaz de se sustentar. E esse governo, a crise dele é inevitável no próximo período, e que nós temos que nos preparar, porque quando veio a crise do governo Dilma, né, o que nós tínhamos? A esquerda revolucionária para apresentar como perspectiva de luta para a classe trabalhadora naquele momento, né? O que a esquerda argentina conseguiu apresentar como alternativa diante da escalada, né, da direita com o Milei? Nós vivemos uma crise de direção revolucionária profunda. Agora, apesar disso, né, eu quero lembrar novamente, aqui no estado de São Paulo, que é o estado de maior concentração do proletariado, a esquerda revolucionária cumpriu um papel importante nas lutas que tiveram nesse processo. Eu queria também lembrar uma coisa que eu esqueci na primeira parte do que eu falei, que foi durante o apagão da Enel, né, houve um processo de mobilização espontânea contra o apagão que varreu toda a Grande São Paulo. Então, é claro, os trabalhadores estão iludidos com a perspectiva de que a solução dos seus problemas pode ser dada pelo Parlamento, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Agora, como o André colocou, a mentira tem perna curta, né? Essa ilusão, ela vai se dissipar a partir da própria experiência do proletariado. Agora, a experiência do proletariado com o governo de Frente Popular, ela tem que ser, os trabalhadores têm que tirar as conclusões corretas do fracasso desse governo. Qual é a conclusão correta que a classe trabalhadora tem que tirar? Mas isso ela depende totalmente das organizações revolucionárias para chegar a essa conclusão. De que o fracasso do governo Lula-Alckmin se deve a que ele é um governo de coligação com a burguesia. Nós temos que avançar para um governo da classe trabalhadora sem patrões. Um governo que aplique um programa de medidas socialistas, porque só assim é possível avançar. Então, nós temos essa responsabilidade. Agora, aí nós temos que entrar na discussão no nosso terreno, da esquerda revolucionária. Quando se faz uma luta, uma greve na General Motors, e se exige do Tarcísio a defesa dos empregos, isso é uma coisa absurda. Isso é uma política completamente patética, né? O Tarcísio estava demitindo os metroviários aqui em São Paulo, né? E em São José dos Campos, nas plantas da GM, a direção política da CSP com Lutas exigia de Tarcísio a defesa dos empregos. É para empurrar o governo Tarcísio para a esquerda? Quando se exige do governo Lula-Alckmin que atenda às reivindicações dos trabalhadores, é uma política de empurrar o governo para a esquerda. Mas essa política, na nossa opinião, está errada. Nós somos contra fazer exigências a esse governo, como é praticado pelo PSTU, pela CSP com Lutas e várias outras organizações.
né? Nós temos que explicar para a classe trabalhadora que Lula e o PT serão incapazes de atender qualquer reivindicação da classe trabalhadora se não romperem com a burguesia. Então, nós temos, na nossa opinião, que fazer exigência, sim, ao PT e ao Lula. Mas é uma única exigência. Que eles rompam com a burguesia, que eles rompam com o imperialismo, que avancem na construção de um governo da classe trabalhadora sem patrões. Essa exigência nós temos que fazer, né? Essa é a interpretação que nós temos do que Trotsky coloca no programa de transição como sendo a tática do governo operário camponês, né? Em relação à luta contra as demissões, a desindustrialização do país, nós temos que avançar a consciência da classe, avançar o terreno da luta, que é ocupar para estatizar, né? A burocracia sindical, ela se contenta, né, com os acordos de PDV, ela se contenta com as resoluções do Tribunal do Trabalho, que amenizam as condições em que os trabalhadores são demitidos. Mas o processo de demissões continua. É necessário ir para um patamar superior. Então, não adianta sentar em cima do louro e dizer, não, nós tivemos uma vitória na luta contra as demissões na General Motors. Nós não tivemos uma vitória. As demissões foram feitas. Uma luta muito importante num patamar de unificação. Agora, a questão que está colocada é como avançar para isso. Como avançar na consciência de classe e na luta da classe para enfrentar efetivamente o desemprego, né? A questão da privatização da Sabesp foi aprovado na LESP. Qual é a política do PT, do PSOL, do Boulos? Nós agora vamos entrar no Supremo. Nós agora vamos fazer alguma medida parlamentar. Nós temos que levar essa disputa para o terreno da organização de massas. O apagão da Enel, ele fortaleceu uma consciência que é de massas da população trabalhadora de que a privatização é ruim. A privatização, a luta contra a privatização da Sabesp pode ser transformada numa luta de massas, mas é necessário ter política para isso. Nós do GOI, junto com a Frente Socialista e Revolucionária, que estamos construindo com outros agrupamentos, nós apresentamos uma proposta que é a Constituição do Estado. Ela tem um precedente dentro dela de que o povo pode exigir um referendo para tratar de questões importantes como é a privatização da Sabesp. E nós entendemos que é necessário, sim, se utilizar desse artifício democrático para ir até a classe trabalhadora exigindo um referendo sobre isso. É uma forma de mobilizar a classe, de juntar os sindicatos com os movimentos populares e buscar transformar essa luta numa luta de massas. A questão é sempre o que fazer diante dos processos concretos de luta e de ataques que nós estamos enfrentando. E para finalizar, né, existe hoje um acomodamento das direções sindicais, existem hoje os currais sindicais, em que, particularmente no movimento operário, particularmente em metalúrgicos, na construção civil, existe uma convivência pacífica entre a burocracia sindical de esquerda e de direita, em que não se constrói, não se disputam esses espaços. Porque para combater a política da burocracia sindical, é necessário ir para as bases da burocracia sindical combater essa política, né? Esse é um desafio que está colocado para a CSP com Lutas, as organizações revolucionárias. Nós temos que reconstruir as oposições classistas lá no ABC, nos metalúrgicos do ABC, nas bases da força sindical e outros terrenos que nos compete disputar. Então, isso tudo são tarefas que estão colocadas, que nós do GOI, particularmente, achamos fundamental que haja um debate franco, honesto e sincero entre a esquerda revolucionária, né? Nos espaços em que é possível construir para isso. E, nesse sentido, para finalizar, o Mesa de Debates tem se constituído num espaço importante de troca de ideias, experiências e debate que nós temos que fortalecer. Obrigado. Agradecer ao William e passar a palavra aqui para o Os, né, do COR, né, fazer os seus 10 minutos aí de considerações finais e colocar mais alguns elementos no debate. Então, Os, fique à vontade, 10 minutos, pode começar.
Valeu, Guilherme. Vou começar pelo final, pelos agradecimentos, e depois, no final, acaba não dando tempo. Mas agradecer mais uma vez o convite, reforçar essa ideia que o William acabou de colocar, de que o Mesa de Debates é um espaço importante que coloca as correntes para debater, para colocar suas posições. Isso tinha que estar acontecendo mais e em diversos outros espaços, inclusive debates presenciais que estão cada vez mais rarefeitos, né? Agradecer as pessoas que acompanharam. O Partido Operário Revolucionário pode ser encontrado aí nesse canal, @massas.por, ou pelo nosso site também, e aí vão encontrar os materiais que vão desenvolver todas essas ideias que a gente teve que apresentar aqui de forma concisa, resumida, né, e às vezes até acelerada. Então, fica o convite aí para quem está assistindo para conhecer os materiais do partido, especialmente o Jornal Massas. Para concluir, eu acho que reforçar algumas ideias que a gente colocou no começo, né, que foram 3 aspectos principais, que a situação nacional ela é determinada pela situação internacional, em última instância, e pelo desenvolvimento da crise capitalista geral. Ela vai ter impacto nos diferentes países, e o Brasil, obviamente, não escaparia disso. Então, esse governo Lula é um governo que surge num contexto específico de uma crise profunda e de uma crise que tem avançado para conflitos bélicos cada vez mais graves aí, como a gente está vendo nesse momento. O segundo aspecto foi de que se trata de uma caracterização de governo, né, um governo de frente ampla, um governo burguês, apoiado na conciliação de classes, e um governo de continuidade. Eu acho que esse elemento da continuidade é um dos mais importantes, se não o mais importante, e é o que a gente vê pouco por aí. E aí eu entendo que a raiz de não se ver essa ideia da continuidade na maioria das correntes de esquerda, está relacionada ao próprio voto que foi dado ao PT no ano passado nas eleições, né? Porque ainda precisa se justificar que foi melhor o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro, esse tipo de coisa, e aí você não pode colocar, então, que é uma continuidade ou até que tem aspectos piores, né, aspectos mais agressivos em relação à organização dos trabalhadores e à luta, né, como eu mostrei. O aspecto econômico, que é o principal, né, e aí nós mostramos que é um governo de continuidade através da não revogação das reformas, da aplicação de novas reformas, da manutenção do parasitismo financeiro, da ausência de combate, mesmo aquelas medidas que o PT se coloca formalmente contra, e a manutenção do pagamento da dívida pública, que é o grande escoadouro de toda a riqueza do país aí. Chegou recentemente, né, a dívida pública chegou em 5,9 trilhões, atingiu um patamar nunca visto. Então, mostra que o PT está comprometido com a burguesia e com o capital financeiro. A gente precisa fazer esse balanço de forma coerente, né, para mostrar que, se a gente fala que é um governo que é menos pior que o governo anterior, precisa mostrar onde que está o aspecto menos pior. E o que a gente vê, na verdade, é um governo de continuidade na política econômica. E na política, e na questão mais vinculada à luta, à questão social, à questão política, podemos colocar também assim, aí entra a conciliação de classes e a estatização do sindicato. Esse é o processo mais grave, porque é um governo que mantém a política do governo anterior e ainda impede a organização e a luta dos trabalhadores. Então, a gente percebe que as dificuldades são maiores. A gente precisa falar isso, as dificuldades, em certos aspectos, são maiores do que no governo anterior. Não podemos vacilar nesse sentido. E aí, um elemento, um exemplo para poder fortalecer esse argumento da dificuldade de organizar a luta, pode ser colocado na questão da Palestina. Porque a gente está vendo aí uma barbárie absurda, né? Um genocídio, um massacre sobre o povo palestino, manifestações massivas no mundo todo, em diversos países estão acontecendo manifestações massivas. A América Latina parece que ainda está dormindo em relação a isso. Para você ter ideia, eu imagino que o Brasil tenha sido o país na América Latina que mais realizou manifestações e organizou atividades contra o massacre na Palestina, e mesmo assim foi muito aquém do necessário.
né? Então, a gente vê que temos um problema grave. E por que não temos mobilizações massivas, com paralisação da produção, com organização da classe operária e demais trabalhadores para poder combater esse genocídio do Estado sionista de Israel? Porque as direções políticas e as direções sindicais, das grandes centrais principalmente, mas também das centrais menores, como a Conlutas, mas as grandes centrais principalmente, e os grandes partidos, PT, PCdoB e PSOL, eles estão subordinados à política do governo Lula em relação à Palestina, que é uma política de se manter na neutralidade. Condenar formalmente, né, condena formalmente o massacre, mas na prática ele iguala os dois lados, colocando que existe de fato um terrorismo do lado da Palestina pelo Hamas, e no máximo que ele chegou foi igualar as duas posições, que também tem um terrorismo do lado de Israel. No fundo, essa posição que é uma aparente neutralidade, na verdade é uma posição que fortalece a posição do imperialismo de massacrar a Palestina. Por quê? Porque qual é o objetivo máximo colocado pelo imperialismo? Só vai acabar quando acabar com o Hamas, quando massacrar completamente o Hamas. Esse é o argumento. E quando o Lula, então, condena o Hamas, condena o terrorismo palestino, ele está fortalecendo o argumento do imperialismo. E as direções políticas e sindicais não se colocam na luta. Por quê? Porque se chocaria com o governo. Então, aí se vê como que o governismo das direções políticas e sindicais atrapalha a luta, impede o movimento. Nós estamos participando aqui em São Paulo do Comitê de Apoio e Solidariedade à Luta do Povo Palestino. E nesse comitê tem central sindical lá, a CUT participa. Você desligou o seu microfone, peço para você ligar. Apertei sem querer. Nós estamos participando desse comitê aqui em São Paulo, e nós temos, nesse comitê tem a Conlutas, tem a CUT, que são importantes estar ali, porque tem um peso com as centrais sindicais participando do comitê, inclusive oferecendo a estrutura. Mas não tem a central sindical organizando as suas bases. Não tem a central sindical chamando a assembleia nos locais de trabalho, paralisando a produção, conversando com os operários e discutindo com os operários como é a forma de participar dessa luta. Não tem isso. Então, as manifestações em relação à Palestina estão cada vez menores. Se você perceber, elas estão menores. Por quê? Porque não tem uma participação ativa das direções políticas e sindicais. Isso mostra como o governismo das direções sindicais afeta na luta de classes concretamente. Esse é só um exemplo, mas tem inúmeros outros exemplos da luta que foram barradas ou que são cada vez mais dificultadas por conta da ação das direções sindicais. E então, qual que é a tarefa? Né, para concluir, para já ir para os encaminhamentos. A tarefa é formar uma oposição. E não é amanhã, e não é no ano que vem, é agora. Né? Nós estamos trabalhando aí com algumas organizações numa frente de oposição revolucionária ao governo Lula. Infelizmente, é uma frente que ainda está embrionária, é uma frente pequena, mas ela tem um programa muito claro, que é partir das reivindicações dos trabalhadores com os métodos próprios. E essa diferença é fundamental, porque a gente sabe que volta e meia, com governos reformistas, aparecem as frentes de esquerda, né? E ano que vem não tenha dúvida que vai aparecer a frente de esquerda. E a frente de esquerda caminha para onde? Caminha para a saída eleitoral. Queria até lembrar aqui, não sei se o Guilherme vai lembrar, de uma participação que eu tive aqui nesse canal, e você fez uma pergunta para mim. Por que o POR não participa do polo socialista? Foi antes das eleições. Não sei se você vai lembrar. Por que o POR não apoia a oposição, a frente de oposição socialista, né, que é formada ali pelo PSTU e outras organizações, polo revolucionário. E nós falamos claramente, é uma frente que se constitui eleitoralmente, e que, passadas as eleições, vai cada um para o seu lado e vai acabar essa frente. E o que aconteceu? Exatamente isso. Passou as eleições, foi cada um para o seu lado e acabou a frente. E agora, ano que vem, vai voltar a ter frente, não tenha dúvida, porque ano que vem é ano de eleição. Então, a gente tem que abandonar a institucionalidade e abandonar essa ideia de que é possível que nas eleições tenha um terreno fértil. Na verdade, estão alimentando as ilusões democráticas das massas, e a gente tem que combater as ilusões democráticas. E como se combate? Através da luta com os métodos próprios. Por isso, nós defendemos a formação dessa frente de oposição revolucionária
e atuar nos sindicatos de forma a criar uma fração que seja oposicionista a essa burocracia que foi apontada aqui como um grande problema, como um grande obstáculo. Mas para isso a gente precisa de trabalhar junto à classe operária, formar uma oposição revolucionária, classista, que possa combater essa burocracia e destravar a luta que nós temos nesse momento, travada pelas burocracias sindicais. Acho que concluímos por aqui, agradecer mais uma vez e seguimos aí no debate aberto para outras participações. Valeu, camaradas. Pois é, muito bem. Estamos encerrando aqui a primeira parte, né, a primeira mesa, né, da nossa atividade de fim de ano do podcast Mesa de Debates. Agradecendo aqui ao André, ao Oz, ao William e também ao Mauro Iazzi, né, que, né, participou aqui também da mesa, né. Agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Lembrando aqui, né, para o pessoal se inscrever, né, inscreva aí no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente as nossas entrevistas, matérias, programas e atividades como esta aí, né, que nós estamos fazendo. Também segue a gente nas redes sociais, né, Facebook, TikTok e Instagram. Lembrando também que nós temos um Pix, né, 385-007-02800, CPF, né? Nós somos uma mídia independente, não recebemos aí dinheiro nem do Estado e nem do capital privado e nem queremos, né? Então, para a gente continuar fazendo as nossas atividades e continuar crescendo, a gente precisa aí do seu apoio, né? Dando aí a acompanhar o canal. E quem puder, obviamente, fazer uma pequena contribuição aí para a gente, fique à vontade. Amanhã, né, dia 12, teremos uma outra mesa aí né, dando aí continuidade aí, né, dessa semana, né? E aí vai contar com a participação aí, né, do Plínio, de Arruda Sampaio Júnior, do Contrapoder, da Vitória Camargo, né, do MRT, da Vera Lúcia, né, do PSTU, e também, né, do Diego Vitello, né, da Militante. Então, amanhã tem continuidade aqui, né, do debate que nós estamos, né, fazendo. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né, um forte abraço e fui.